Olá, pessoal. Nós hoje vamos discorrer sobre um assunto muito importante para nós e para os leigos em geral. Hoje nós vamos pegar o roteiro da psicologia e da sociologia para tratar de um assunto que eu denominei como sendo elementos de psicopatia urbana detectados. Esse aspecto ele tem sido identificado nos mais diversos meios do relacionamento humano, né, em todos os seus níveis, né, tem sido detectado pela psicologia, né, essa depressão, né, essa particularidade, ela tem sido detectada. E hoje nós vamos confrontar a realidade desse achado, desse fenômeno, né, a partir de uma narrativa e uma argumentação baseada naquilo que nós conseguimos definir sobre o assunto. Para começar, nós precisamos reconhecer, na verdade, o que seria, em termos de sociologia e psicologia, o elemento de psicopatia. A psicopatia, na verdade, é uma manifestação oriunda da cerviz do indivíduo. Podemos dizer assim, né? Cerviz, um diagrama dos caracteres da personalidade. Todos nós temos uma personalidade que se define, né, com o passar dos anos. O indivíduo, ele nasce, né, vive o seu estágio infantil, né, entra na puberdade, adolescência, até atingir o estágio de maioridade, ou seja, o seu estágio de ser adulto, né, de pessoa adulta. E no decorrer desse processo é que ocorrerá, né, a identificação ou a caracterização desse elemento de psicopatia, que futuramente acarretará o desenvolvimento de uma anomalia de reações no indivíduo. Aí você vai me perguntar, mas o que quer isso dizer? Esse é o roteiro que nós vamos traçar hoje, né? Nos elementos de psicopatia, já até mesmo detectado pela psicologia, né? Os psicólogos, eles têm reproduzido vários artigos em jornais. Há um mês e pouco atrás, uma matéria do jornal O Globo tratou desse elemento, né, psicopata, né, de psicopatia, né, e o detectou em vários segmentos do indivíduo, no seu reduto profissional, principalmente no seu reduto profissional. Criou-se, né, um manual, um diário de bordo para identificar, né, o elemento de psicopatia no indivíduo, em seu reduto profissional. Mas qual a importância desse diagrama no contexto deste comentário? Bem, a importância desse diagrama no contexto desse comentário, ela é recorrente, tendo em vista o aspecto de relações humanas, né?
é o aspecto de relações humanas que me estimulou a reproduzir esse artigo, né? Porque é nas relações humanas que são detectados os surtos, né? Os desenvolvimentos de todas as anomalias e psicopatias que o indivíduo acarreta, né? No seu período, né? E no desenvolvimento, né? De suas relações humanas, né? Em grupo. Por exemplo, quem nunca entrou numa padaria, num supermercado, quem nunca embarcou num ônibus, num táxi, né? Todos nós, na maioria das vezes, somos pedestres, né? Seguimos e no nosso ir e vir, nós seguimos por vias, né? Por vielas, né? De uma autoestrada, né? E eu, em vista disso, detectei, né? Esse elemento a partir, né? Desses pormenores do nosso cotidiano humano. Por exemplo, uns dias desses eu vinha caminhando por uma rua, né? Da minha cidade e desencadeou-se um tremendo temporal, um temporal violento. Eu segui, né, rapidamente para procurar um abrigo, porque eu estava sem guarda-chuva. Nesse inteirinho que eu estou caminhando, eu olhei, né, atravessei o sinal e deparei que vinha um veículo, né, que seguia, né, na mesma mão em que eu seguia na calçada. O veículo, ele tinha um espaço, né? A via era mão dupla. E eu percebi quando o indivíduo que guiava o veículo, ele aumentou a velocidade, né? E aportou uma tremenda poça d'água, no intento de me atingir, né? Com a água suja, né? E conseguiu. Eu ainda me esquivei. A minha roupa ela não ficou muito danificada porque não era uma roupa branca, né? E sofri apenas uns respingos da água suja de lama, né? Que o motorista do veículo, né? Intencionalmente, eu percebi que foi intencionalmente, não foi uma coisa casual, ele procurou me atingir. E eu saí pensativo a respeito daquela situação. Quer dizer, o camarada intencionalmente ele fez questão de me prejudicar, né, para me atingir, né, com uma poça d'água, né? Ele deslocou o veículo para a poça d'água intencionalmente. Eu percebi bem, eu observei bem a rota que ele usou com o seu veículo, né, em alta velocidade, né? Essa situação me trouxe, né, uma reflexão muito profunda sobre esse aspecto da psicopatia urbana, né, que eu, naquele momento, pude detectar. Aquele elemento, que motivação ele pode ter tido naquela hora para, de repente, se decidir por esta atitude completamente fora de propósito, uma coisa completamente sem sentido, né? Ou seja, ele naquela hora ele surtou, ele falou, eu vou atingir esse camarada, eu vou me divertir, né? Ou seja, ali, nesse aspecto, eu vi aglutinado, né, naquela situação dois elementos, o elemento do surto, né, da psicose e do hedonismo, né? O cara surtou, ele foi um psicopata hedonista. Ele, indistintamente, queria se satisfazer com aquela situação. Ele sentiu prazer. Imagino que ele deve ter rido muito, né, quando viu eu tentar me esquivar, né,
daquele impacto da água, daquela poça d'água de água suja. Ele, no seu surto hedonista, para ele é uma coisa simples. Uma atitude simples. Qualquer um iria encarar isso como uma coisa simples. Mas isso não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Nós que temos uma noção mais ou menos acentuada de alguns aspectos, então nós decidimos estabelecer um parâmetro nessa questão. Ou seja, aquele camarada naquele veículo, ele estava alienado nesse surto. Ele é um alienado a esse surto. O hedonismo, ele tem essa característica. Os hedonistas, eles sentem prazer com o sofrimento alheio. O sentimento hedonista, ele absorve o sofrimento alheio. É o cara que se sente bem em ver o outro sofrer, o outro ser prejudicado. Aquilo parece lhe trazer uma sensação de prazer muito original. É uma coisa muito original nesse aspecto. Um outro fator dos elementos de psicopatia urbana detectados são os fatores de relação humana entre produtos e serviços. Os fatores de relação humana entre produtos e serviços. Quem nunca passou por essa situação de ser mal atendido num estabelecimento comercial? É outra situação de conflito. Você chegar no estabelecimento comercial e ser mal atendido pela atendente ou pelo atendente. Como se você estivesse fazendo um favor ou pedindo um favor. E esta não é a relação correta. Porque quando você adentra um estabelecimento para adquirir um produto, você automaticamente está dando preferência, você está contribuindo para a aquisição de lucro daquele estabelecimento comercial. Então você é uma pessoa diferenciada nesse sentido. Você é uma pessoa diferenciada. A partir do momento que você compra, que você adquire um artigo daquele estabelecimento comercial, em regra, você é uma pessoa diferenciada porque você é um cliente. Então, a relação cliente-funcionário, nesse aspecto, às vezes é conflitante. Porque o funcionário, ele se coloca nessa posição hedonista. Ele não imagina que a situação constrangedora que ele pode criar ao atender mal um cliente. Ele não imagina, ou talvez não tenha condição ou capacidade de imaginar. Ele não tem capacidade de imaginar a relação, o status de conflito que ele pode reproduzir com essa atitude. Ele não tem ideia. Ele não tem ideia do conflito que ele pode estabelecer a partir dessa relação. Então ele, às vezes, por ser também refém desse elemento de psicopatia urbana, ele se coloca na posição que nós estamos aqui estabelecendo. Ou seja, ele é o personagem. Ele é um dos personagens desse elemento de psicopatia urbana detectado. Então ele é um psicopata. Ele se encaixa nesse perfil de psicopatia, porque ele, na relação funcionário-cliente, ele como funcionário, ele, ao surtar desta forma,
como se essa coisa não tivesse tanta importância, ele deixa transparecer que, de uma certa forma, sofre desse mesmo distúrbio de psicopatia. Ele deixa transparecer isso. Então, nessas convenções humanas, os tratos da sociologia e psicologia no mundo secularizado são extremamente relevantes, porque as pessoas elas fazem uso de distorcer essa realidade por desconhecer os elementos dessa problemática. Então a psicologia ela trata esse aspecto com uma certa clareza e precisão. E eles, ao serem detectados, carecem de um tratamento. Porque se nós somos seres humanos civilizados, mesmo que nós não possuamos um grau de escolaridade básico ou elevado, a nossa conduta, a nossa personalidade, os caracteres da nossa personalidade, se bem estabelecidos, de forma espontânea e correta, podem muito bem eliminar esses focos elementares de psicopatia urbana detectados. Essas analogias que nós citamos aqui, elas são recorrentes ao aspecto cultural, porque nós, de uma certa forma, somos carentes do produto de relações humanas. Nós somos carentes desse produto de relações humanas. Hoje em dia, nós temos o fator internet. Ele tem aglutinado o aumento de consumidores de internet, talvez em vista desses fatores. Porque o camarada ele vai preferir comprar no conforto de não ter que recorrer ao elemento de relações humanas. Eu compro pela internet, não vejo a cara de quem está me vendendo, não vejo a cara do meu atendente, ele é virtual, eu recebo o produto e pago quando receber. Ou seja, você está tentando se proteger desse flagelo social que tem sido identificado nos condutos de RH, de relações humanas. E isso tem deteriorado essa relação. Isso tem deteriorado. São fatores que deterioram cada vez mais os produtos de relação humana. Então, quer dizer, a questão de clientes e produtos, ela está intimamente atrelada a esses fatores. Ou seja, o camarada, ele, por percepção, ele se ressente. E nós somos seres inteligentes, nós não vamos pagar para correr esse risco. Se eu posso eliminar esse risco, por que eu não vou eliminá-lo? Então, fica aqui essa caracterização desses elementos. E, por outro lado, analogamente, nós temos a informação advinda dos pressupostos de cultura. As informações que nos advêm dos pressupostos culturais, elas dizem respeito à questão desta forma epitetalizada da qual esse lado do continente foi batizado. Esse lado do continente é rebatizado de terceiro mundo. E esse batismo, ele parece possuir um aspecto de relação a essa questão que nós estamos tratando aqui. Eu tenho conhecidos meus que vivem em países ditos adiantados, como a Noruega, a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia. Então, quer dizer, eles me repassam essas informações sobre um percentual altíssimo
de ausência desse elemento, né, do qual estamos tratando, né? Esse elemento de psicopatia urbana, ele existe em níveis aceleradamente muito pequenos, é quase zero, é perto de zero, né? Esses níveis, né, de psicopatia urbana detectados, né, aqui no Brasil, né? Por que eu digo isso? Porque culturalmente isso requer um tratamento, né? Isso requer um tratamento. Nós não podemos conviver, né, com essas coisas, né? Maus motoristas, maus pedestres, maus clientes, maus consumidores, maus atendentes. É uma coisa complicada que precisa ser tratada, né, à luz da sociologia. Né? Então, o que acontece? Nós ficamos, né, devendo. Nós ficamos devendo, né, a história, né, cultural, por assim dizer, ficamos devendo um trato, né, a essa questão. Né? Ela possui essa unilateralidade. Né? São aspectos intrigantes. Né? E isso pode se resumir num documento revelador. Né? Esse diário, né, que nós estamos estabelecendo pode se estabelecer na égide de um documento revelador, porque é uma situação que é encarada de forma bem normal. Né? Isso é encarado com uma certa normalidade e isto determina que há passividade no trato a essas questões. Né? E nós, como pessoas, seres dotados de acuidade e inteligibilidade refinada, nós temos a condição de alcançar essa problemática, né? Supervisionar o qual de forma a tentar eliminá-lo. Né? Esse padrão de conhecimento, ele é recorrente, né, para nós, como povo e cultura, que somos ou queremos ser. Né? É a mesma coisa, a questão do egoísmo, né, humano, né? A educação de seus filhos nesse mundo, né, de cultura tão egoísta, não é fácil. Né? A educação familiar não é uma coisa fácil hoje. Né? Isto se estabelece a partir dos parâmetros de independências definidos ou pré-definidos. Né? Se você tem uma condição econômica de grau, você compra, né, a educação, você compra saúde, você adquire, né, por bens, né, tudo aquilo que é necessário, né, para você e sua família. Mas se você, né, não tem condição, se você vive à margem da pobreza, então você será o maior refém desse processo. Aqueles que vivem à margem da pobreza, os mais pobres, aqueles que não têm condição de adentrar uma boa faculdade, frequentarem bons colégios, esses serão os maiores reféns desses elementos de psicopatia urbana detectados. Nós, como povo e cultura, estamos tentando estabelecer um padrão de orientação para que as pessoas elas tenham uma orientação básica e abram seus olhos para esse problema, de forma a se prevenirem contra ele. Né? Este é o caminho, a princípio. Né? Porque não adianta nós apregoarmos que o povo precisa de cultura se, por um outro lado, ele não tem como, né, adquirir, né, cultura, né, essência de conhecimento, né, TI. Né, são coisas ainda elitizadas. Principalmente no Brasil, nós temos um histórico de elitização muito alarmante. Né? O escola aqui, ele possui uma diametralidade absurda. Né?
que é uma mentalidade absurda. Então, ou seja, conserva-se a ignorância, conserva-se a miséria, porque ela é um trampolim, né, para a elite. A ignorância, a pobreza, a miséria, é um trampolim de sustentabilidade de uma determinada oligarquia, uma elite dominante. Então, a deselitização ela só ocorrerá gradativamente a partir do momento em que um povo ele começa a adentrar as portas do conhecimento e da cultura e da independência, principalmente da independência. O fator independência ainda é um fator que repousa no CTI. A independência ainda repousa no CTI. O camarada ele não ganha o suficientemente para possuir casa própria, dar boa educação, boa alimentação aos seus filhos. Ele não possui, não ganha para isso. Então, o que acontece? O que ocorre é que nós temos os dois lados de uma mesma moeda. Os dois lados de uma mesma moeda. E é isso que agrava essa situação. São esses fatores que agravam essas situações e aglutinam esses elementos de psicopatia urbana detectados. Porque isso tudo, de uma certa forma, acaba se secularizando, porque torna-se uma coisa entranhada na cultura. Então, a partir do momento em que isso se estratifica como um processo cultural, desarraigá-lo mais tarde será quase impossível. Porque a coisa se estratificou e se arraigou num processo de cultura que depois você não terá como desarraigá-lo da sociedade. Porque está arraigada na sociedade. Então são fatores que precisam ser pensados, repensados, discutidos para que se chegue a um patamar de compreensão e solução desta problemática tão profunda. Fica aqui esse comentário e que nós possamos repensar e pensar sobre essa questão tão importante para a nossa sociedade. Até a próxima.